Eu não tenho nem palavras para descrever o que aconteceu com nossa carteira no último mês. Então se arruma aí no sofá, já aumenta o som e vem comigo, bora pro vídeo que eu vou te mostrar tudo o que aconteceu neste último mês em mais um Partiu 25K. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Miguel, dono do canal MM Negócio, e eu coloquei a meta de alcançar R$25 mil investidos até eu completar 19 anos. Estou caminhando há 7 meses com essa meta, mostrando mês a mês todo o desempenho da minha carteira, o que aconteceu com cada ativo, e neste vídeo não será diferente. Começando para mostrar a rentabilidade que eu tive na minha carteira no último mês. Como você pode perceber, neste último mês o desempenho da carteira foi incrível. Tivemos um resultado de 11% de rendimento em um único mês. Isso aqui eu não preciso nem falar que é fantástico, é mais do que eu tive em todos os outros meses. Então, por que que aconteceu isso é o que a gente vai olhar assim que a gente for olhar para o desempenho de cada ativo. No entanto, eu gostaria de ressaltar alguns pontos antes. Primeiramente, que eu sempre mostro aqui os novos aportes que eu fiz. Então, eu tomei cuidado um pouco com os aportes desse mês, não fiz nada de muito chocante, nada que você vai brilhar os olhos, comprei título do Tesouro Direto, muito simples. Eu não preciso falar sobre tudo o que está acontecendo, porque eu tenho certeza que você já está vendo, mas eu vou preparar um conteúdo muito especial para falar sobre política fiscal, as novas medidas do Haddad, o controle de gastos que o governo está querendo implementar, e então por isso eu não vou abranger de forma tão vasta no vídeo de hoje. Mas basicamente o Brasil está tendo alguns problemas com a política fiscal. Então, para você que quiser entender um pouco mais, eu vou explicar de forma simples. Imagina que você tem sua própria casa, você tem todo o seu controle de gastos. Só que, mês a mês, por mais que você esteja ganhando mais dinheiro, você não consegue cortar gastos. Então, chega no final do mês, você gastou mais do que você recebeu. E mês a mês você mantém isso. Concorda comigo que por mais que você tenha dinheiro acumulado, uma hora a conta não vai fechar? E é isso que está acontecendo com o Brasil. Então, a gente tem uma dívida que já está em quase 80% do PIB. Ou seja, o PIB é toda a produção bruta de um país em um único ano. Então imagina você ter uma dívida igual a tudo que você produz em um ano. Para um país, isso é muita coisa. E o Brasil está justamente com esse problema. Além disso, como eu falei, mês a mês a conta não fecha. A gente gasta mais do que a gente arrecada. Não importa quantos recordes de arrecadação a gente bata. E por isso, para o investidor estrangeiro, qualquer investidor, é muito difícil ele querer investir no Brasil, justamente por essa desconfiança. O Brasil está sem credibilidade. E devido a isso, os títulos do Tesouro, tanto o Tesouro Selic, prefixado e IPCA+, dispararam. Então eles estão em um patamar muito elevado. E por isso eu aproveitei para adquirir 2 títulos. Eu adquiri mais ou menos R$500 de Tesouro Selic 2027 e adquiri mais ou menos R$500 de Tesouro IPCA+, 2045. Aí você olha, Miguel, 2045. Pensa assim, você pode pensar, não, 2045 está muito longe. Mas a gente está num patamar de taxas que pouco antes foram vistos na história. Então, a última vez que tivemos IPCA mais 7 foi no governo Dilma, sendo que foi um governo que teve impeachment. Para você ter uma noção que, embora não pareça, a gente está com uma descredibilidade muito parecida. E por isso, a gente está tendo esses problemas. Só que eu, como investidor, obviamente vou querer aproveitar essas taxas. Afinal, taxa elevada vai ser mais juros para o meu bolso. Mas a gente sempre tem que pensar que não importa, igual eu dei exemplo no outro Partiu 25K a respeito de Petrobras, por exemplo, não quer dizer porque tem uma taxa de juros que vai render bem para o seu bolso, não quer dizer que isso é bom para você, porque tudo isso prejudica toda a saúde e a economia brasileira. Então, você já viu, o dólar bateu 6, e isso com certeza não é bom para você. Tudo que você compra acaba sendo atrelado ao dólar. Pensa assim, o petróleo, por exemplo, já que a gente está falando disso, ele está atrelado ao dólar, porque ele é negociado internacionalmente com seu preço fixado em dólar. Então, isso acaba te afetando. E como aqui no Brasil, a maior parte do transporte é feito por rodovias, ou seja, caminhões, carros, que utilizam gasolina, o petróleo sobe, o frete se encarece, com isso o preço até dos alimentos se encarece também. Não à toa a gente está com uma inflação dessa semana, fechada dos últimos 12 meses, de 4,87%. A meta do Banco Central era de 3%. E com a margem de erro até 4,5%. A gente já passou até a margem de erro da inflação. E isso acaba prejudicando o Brasil de toda forma. Por isso que você tem que tomar cuidado, comece a investir, como eu falo. Sempre falo aqui, eu não canso de falar, literalmente, se você pegar para assistir todos os Partiu 25K, eu falo isso. Invista uma parte do seu recurso no exterior.
Ou seja, compre ativos atrelados ao dólar, compre criptomoedas, porque se você for olhar para minha carteira, ultimamente foi isso que me deu mais retorno. Antes de mostrar os ativos em si, como você já viu aqui nessa tela, que é nova, eu não cheguei a mostrar nas outras partir 25K, porque eu mesmo aqui descobrindo o aplicativo que a gente utiliza, né, que é o MyProfit, eu não sabia que tinha essa tela. E gostei muito dessa tela porque vai mostrando de uma forma melhor, né, mês a mês, a nossa rentabilidade, e mostra também aqui as compras, né, o quanto que a gente aportou a cada mês. Lembrando que nesse vídeo a gente está fazendo um recorte para o mês de novembro, tá? O mês eu faço sempre após o fechamento do mês um recorte para analisar como foi o desempenho do mês. Esse vídeo está saindo um pouco depois, peço até desculpas, mas é porque eu quis entregar uma melhor qualidade, estava uma correria, algumas coisas da vida, mas para trazer esse vídeo aqui da melhor forma para vocês. Então, outra coisa que eu gosto sempre de mostrar para vocês aqui na minha carteira é quanto a gente recebeu de proventos nesse último mês. Então, no mês de novembro, a gente recebeu R$30 de proventos. Perceba que deram uma queda, eu tive fundos imobiliários que pagaram menos de proventos, eles estão com alguns problemas, pagar dividendos, proventos, por isso a gente recebeu um pouco menos de proventos no mês. No entanto, tem um fundo imobiliário específico que continuou mantendo seu pagamento e já caiu mais de R$10 o valor do salgado desde que eu comprei. No entanto, ele continua pagando o mesmo de proventos, o que para mim é uma ótima oportunidade, porque eu vou conseguir comprar ele mais barato, pagando o mesmo tanto de proventos que ele paga quando comprei mais caro, e isso vai me dar um dividend yield ao mês de, atualmente está próximo de 1,3%, que é muito mais do que até o CDI da vida atualmente. Agora vamos olhar para quanto cada ativo me rendeu. Aqui você vai ver uma mudança muito importante. Lembra que eu falei nos últimos Partiu 25K que eu tinha um fundo de criptomoedas que eu não tinha conseguido registrar aqui, por isso vocês não estavam conseguindo ver de forma tão clara? Eu consegui registrar ele aqui mais ou menos, e por isso você vai estar percebendo aqui que pode ter uma diferençazinha no valor, mas explicando de forma simples, é justamente por isso. E ele é justamente o ativo que me deu maior retorno nesse ano. Então eu comprei algumas cotas dele, tanto em janeiro quanto em fevereiro, e com um aporte de R$1.000, atualmente ele já está valendo R$2.000. Ou seja, eu ganhei mais de R$1.000 apenas com esse fundo. Ele me rendeu mais 100%. O que é fantástico, obviamente. Quando a gente vai olhar para os outros ativos que deram um ótimo retorno, temos aqui claramente as criptomoedas. Então, temos o Bitcoin, que já também está rendendo quase 100%, já me rendeu mais de R$1.000. Temos o Ethereum, já rendeu 50%. Então, perceba como neste último mês, as criptomoedas desempenharam de forma fantástica no geral. A gente teve o Bitcoin batendo $100.000. Eu estou falando muito sobre o Bitcoin lá no meu Instagram. Então, se você ainda não me segue lá, mm_negócio no Instagram, para você ficar por dentro de tudo mesmo. Outro ativo que é o carro-chefe da casa, sempre falo muito também, é o Word11, que é um ativo que tem ações pelo mundo inteiro, continua performando bem. Então perceba que uma parte da cota que eu comprei lá no começo já rendeu 27%, a outra que eu comprei um pouco mais caro, eu comprei depois, já me rendeu 13%, outro desempenho fantástico. Se ele me render 13% todo ano, eu estou feliz. Óbvio, em dólar, né? Ou acima da inflação, porque com a inflação atual tá difícil. Então a gente sempre tem que fazer essa conta, porque se você lucrou 50% de rendimento e a inflação foi acima, obviamente você não teve um ganho real. Isso é sempre importante ser analisado também. Mas 13%, considerando, arredondando uma inflação de 5%, vai ser um ganho real de 8%, que está acima do IPCA, por exemplo. Então, obviamente, isso aqui tá muito bom. Solana eu comprei mais uns R$20 de Solana aí, tá? Só para dar uma complementada, fiz alguns testes com criptomoedas, estou fazendo alguns testes, não estão aqui na carteira, justamente por serem alguns testes que eu estou fazendo, estou aprendendo, e por isso eu não trouxe ainda para vocês, mas tá trazendo um desempenho muito bom, tá? Então, esperem pelos próximos capítulos, provavelmente eu vou jogar lá no meu Instagram, esse conteúdo exclusivo por lá, para você poder dar uma olhada. Mas aqui o que eu gostaria de trazer um dado que é muito interessante é no caso do IVVB11, que é o índice aqui do Brasil que replica o S&P 500 lá dos Estados Unidos. Vocês lembram que eu comprei o IVVB11 no último Partiu 25K, ou seja, faz um mês, comprei apenas 2 cotas, óbvio que o valor da cota dele é muito grande, mas perceba que em apenas um mês ele já rendeu 8%, como eu falei naquele vídeo, eu falei que dólar ia subir, falei que as perspectivas do ETF no geral estão muito boas. Por quê? Porque lá fora a economia está desenvolvendo muito bem.
Então aqui VVB11 rendeu 8% em um mês e de ganho em termos de valor nominal, ou seja, ali ganhei R$64. Tá muito bom. Pensa aí você reclamaria de ganhar R$64 de um mês para o outro, sem fazer nada, com R$700 investidos? Tem o fundo imobiliário que com R$1.000 investidos vai me pagar, sei lá, R$10 no mês. Então perceba essa importância de você diversificar sua carteira, porque cada ativo vai te trazer um desempenho diferente e também relação de segurança diferente. É sempre importante você dar uma olhada nessa parte. Olhando para os outros ativos, o SDB11 também é um ativo atrelado ao dólar, só que ele é um fundo que adquire mais títulos do Tesouro americano. Então perceba que eu coloquei ele também para dar uma segurança ali. Pois ele não vai ter um desempenho provavelmente tão grande, no entanto ele vai ter uma margem segura ali. Enquanto o Word 11, por exemplo, por ser ação, tem mais risco, vai apresentar maior volatilidade, pode apresentar uma queda, por exemplo. Então é sempre importante você fazer esse balanceamento. Tesouro Selic 2027, obviamente está um rendimento ali mês a mês, está mais cauteloso, mas justamente por isso, pessoal, porque é importante você ter esse balanceamento na sua carteira. Inclusive, no final do vídeo, a gente vai dar uma olhada na questão do balanceamento da minha carteira, a gente vai perceber que vamos precisar fazer algumas alterações, mas enfim. Tesouro IPCA+, aqui, você está vendo um prejuízo, não se assuste, tá? É apenas a questão da marcação ao mercado. Como funciona isso? Eu, principalmente os outros títulos de IPCA+, eu peguei uma taxa menor do que está sendo vendido agora. Então pensa assim, se você quer comprar minha dívida, você quer comprar um título de IPCA+, IPCA mais 2035, IPCA mais 6, ou pegar um IPCA mais 7. Como está sendo negociado agora IPCA mais 7 e eu tenho IPCA mais 6, isso está prejudicando, por isso está esse prejuízo aí. No entanto, a longo prazo, obviamente, isso aqui vai se reverter, porque eu estou recebendo a inflação mais 6% ao ano. No caso, como eu adquiri IPCA mais 2045, tá no patamar de agora sendo negociado a IPCA mais 7. Ou seja, aumentou e, obviamente, eu estou aproveitando isso. E aqui temos nossos ativos de renda variável Brasil. Renda variável Brasil, infelizmente, nossa bolsa está terrível, está tudo caindo, está apresentando um desempenho muito fraco, por justamente ter esses juros altos que temos atualmente. Inclusive, nessa semana que eu gravo, teremos reunião do Copom, então provavelmente os juros vão aumentar ainda mais, e isso é prejudicial para a economia num todo, no entanto, principalmente para as empresas, para os fundos imobiliários, pois assim diminui o fluxo de investimento nelas, diminui o incentivo para ela investir, produzir, por isso a gente percebe esse prejuízo aqui. Obviamente que aqui poderia às vezes ter um desempenho um pouco melhor, pode ser que tenha algum ativo que eu não escolhi tão bem, mas eu não vou vender nada ainda, eu acredito no que eu tenho aqui, e embora esteja tudo negativo, a bolsa de forma geral está caindo, e por isso eu não me preocupo. Por isso que é importante que eu falei, a questão da diversificação, porque a bolsa está caindo, mas os ativos que eu tenho dolarizados estão subindo, e assim te equilibra. Tanto se a gente fosse ver, se fosse pegar só o que está subindo, o desempenho teria sido melhor do que o que a gente teve. Só que, como eu disse, a carteira é formada por diferentes coisas. Então, se a gente pega Banco do Brasil, por exemplo, é que não vai entrar no fechamento de novembro, mas nesse mês de dezembro eu recebi dividendos do Banco do Brasil, ou melhor, juros sobre capital próprio. Recebi em torno de R$40 desses proventos vindos do Banco do Brasil. E o que para mim é fantástico, R$40 de Banco do Brasil no mês, que vai dar para eu reinvestir, ou seja, eu consigo comprar no valor que está agora, quase 2 cotas apenas com isso que eu recebi dele, que vai fazer com que no próximo pagamento eu receba ainda mais. Isso que é o efeito bola de neve, que a gente sempre chama. Aqui neste gráfico, a gente está dando uma olhada na distribuição da minha carteira, ou seja, quanto eu tenho alocado em cada tipo de ativo. Então, a gente percebe que o maior investimento é em criptomoedas, temos aproximadamente 30% da nossa carteira em criptomoedas, porque, se você está vendo aí, esse fundo é o nosso fundo de criptomoeda, então 11% mais 20%, a gente tem 31% alocado em criptomoedas. Então, perceba que eu vou ter que dar uma reduzida nisso, porque não vai de acordo com a alocação estratégica que a gente tem. No entanto, é normal que esse patamar esteja alto, por quê? Porque criptomoedas subiram muito. Então, não necessariamente eu vou vender, tá? Eu não pretendo vender nenhuma criptomoeda em 2024. Eu vou tentar balancear isso com meus próximos aportes. Tanto que, nesse último aporte, comprei apenas renda fixa, porque a gente estava com uma quantidade baixa de renda fixa. Eu percebo que agora a gente já voltou. Nosso
a alocação em renda fixa para aproximadamente 20%. Fundo imobiliário caiu para 15%. Como eu disse, eu estou querendo reduzir minha posição em fundos imobiliários. Não reduzir minha posição, mas eu não estou pretendendo comprar por um período de tempo, porque eu tenho mais do que eu acho que eu deveria ter. No entanto, é sedutor, né? Porque você vê muitos fundos imobiliários bons e baratos. Então, pode ser que eu não aguente e compre, tá? Mas é isso que eu estou pensando para minha carteira. ETF está mais ou menos na linha que eu planejo ter ali 18%, 20% de ETF mesmo. Talvez eu subo para uns 25%, vai depender muito. E ações também está baixo porque tudo caiu. Então, ações eu também, provavelmente eu vou comprar, tá? No próximo Partiu 25K, vocês vão ver eu comprando alguma ação, tá? Mas vamos ver, não se preocupem, não fiquem ansiosos. Eu ainda vou fazer essa análise quando tiver dinheiro para aportar, né? Porque de nada adianta a gente ficar ali olhando, abrindo home broker, olhando, analisando tudo isso, se você não tem, às vezes, dinheiro para comprar. Obviamente é importante que você faça uma análise antes, para quando o dinheiro vier, você conseguir comprar esses ativos. No entanto, eu não vou me preocupar com isso por enquanto. Eu vou esperar um pouco mais para frente para eu analisar melhor, porque vai depender de como estiver sendo o desempenho da minha carteira. Então, se daqui a um mês der um boom de alguma coisa, aí sim a gente vai conseguir analisar. Mas a intenção é essa, é rebalancear, tá, pessoal? Porque, como eu disse, vocês viram tanto no desempenho dos ativos, que é importante ter esse balanceamento. Mas agora, uma parte que é muito importante da gente falar é quanto falta para a gente atingir a meta. Afinal, estamos com o tempo se encerrando para essa meta, faltam apenas 5 meses, né? Ou seja, temos apenas mais 5 vídeos desse aqui, além desse. E a questão é, será que alcançaremos a meta de R$25 mil investidos até maio de 2025? Bom, isso eu não sei. Eu acredito que consigamos e eu vou me esforçar para isso, obviamente. Mas a gente pode olhar aqui quanto temos até agora. Então, o valor atual é R$ 18.459,22. O valor restante é R$ 6.540,78, o que nos dá aproximadamente R$ 1.300 por mês, tá? É difícil, mas está de acordo com a média dos nossos aportes, que é sempre ali entre R$ 1.000 e R$ 1.200, tá? Então, provavelmente eu tenho que complementar essa renda com alguma coisa. Espero que venha muitos Trans por aí, mas eu espero que alcançaremos. Para você que ainda não acompanhou os outros vídeos, eu acho que é muito legal você dar uma olhada, porque você vai conseguir perceber o que aconteceu mês a mês, por que esse mês caiu, o que aconteceu, no outro mês, nossa, subiu, qual ativo, você vai ver que tem ativo que estava em queda, do nada, boom. Sempre muito legal para você que quer aprender, justamente acompanhar a playlist vídeo a vídeo, para você perceber como vai evoluindo nossa carteira, eu mesmo, como eu vou evoluindo na questão da análise, né? Então perceba que agora a gente está com um desempenho muito bom na carteira, de forma geral, e no começo não, porque mês a mês, obviamente, tanto com a ajuda de vocês quanto com os meus estudos, a gente vai aprimorando, vai melhorando a análise para cada vez a gente ganhar mais dinheiro juntos. Então aqui eu mostro todo o meu racional para vocês aprenderem junto comigo como gerenciar uma carteira de investimentos. Por isso que eu gostaria de pedir para você deixar nos comentários qualquer dúvida que você tenha, qualquer palavra de incentivo para nos dar. E se você acha que a gente vai alcançar essa meta, comente aqui, vamos bater a meta de 25 mil. Além disso, eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal, que eu estou preparando um conteúdo fantástico para quando atingirmos a meta de 55 inscritos. Então se inscreva aqui no canal para você não perder nenhum próximo vídeo e poder acompanhar mês a mês se a gente vai alcançar essa meta. Além disso, tem muitos outros vídeos por aqui ensinando a analisar fundos imobiliários, falando sobre diversas coisas de investimentos. Então, muito obrigado pela sua presença nesse vídeo de hoje e até o próximo vídeo, pessoal.